Salmo 29, 2 diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, e adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tributai ao Senhor glória devida ao seu nome, e adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Nós entendemos que a beleza da santidade de Deus é a sua humildade. A humildade é o ornamento da sua santidade. E um dos desejos que nós temos no nosso espírito, no nosso coração, é de ser parecido com Jesus. Esse é o nosso desejo. Mas para que possamos ser parecidos com eles, nós precisamos ser humildes. Precisamos tirar tudo aquilo que é das trevas do diabo em nós. E aqui no livro de Ezequiel 28, 11 em diante, o texto diz assim: veio a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura. Estava no Éden, jardim de Deus, e de todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda, e de ouro se fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado foram eles preparados. Você pode imaginar a grandeza e o quão grande era este anjo que Deus criou. No dia que Deus o fez, Deus criou as pedras preciosas para colocar nele. No dia em que fosse criado, foram eles preparados. Tu eras o querubim da guarda ungido. É a única criatura ou ser em todas as escrituras que tem o mesmo título de Jesus: ungido da guarda. Ele tinha o mesmo título de Jesus. E diz: e permanecias no monte santo de Deus, e no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Lúcifer era perfeito em todos os seus caminhos. Era uma criatura sublime. Era uma criatura cheia de glória e de formosura. E a palavra disse que no meio das pedras, no brilho das pedras, ele andava. Mas a palavra fala que ele era perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. E a palavra diz que na multiplicação do seu comércio, se encheu o seu interior de violência e pecaste. Lúcifer era uma criatura tão especial no reino, era tão sublime aquela criação de Deus, que ele era um anjo especial no reino eterno. E a palavra disse que na multiplicação do seu comércio encheu o seu interior de violência. Como que é isto? Como que é esse negócio que foi feito lá no céu? Lúcifer começou a fazer negócio no céu, começou a comercializar no céu. Como era o negócio do céu?
certamente ele negociava com o produto que ele tinha. Ele tinha um produto. E ele começou a negociar com aquilo que ele tinha. E que, na verdade, não era um produto dele. Não foi ele que criou. Porque quando Deus o criou cheio de sabedoria e de formosura. Ele não adquiriu pelas suas próprias forças, pelas suas habilidades. Porque quando Deus o fez, quando ele abriu os olhos, ele já era aquela criatura cheia de sabedoria e de formosura. E ele então começou a negociar no céu. E a iniquidade entrou no coração dele. E o negócio de Lúcifer no céu foi mais ou menos assim. Ele estava lá, o coral do Altíssimo, com centenas, possível milhares de vozes, de instrumentos musicais. E lá no fundo tinha um anjo violonista, segundo violino da orquestra. E Lúcifer chamou ele, passando lá pelas ruas de ouro. O que você é aí no reino? Eu toco na orquestra do Altíssimo. O que você faz? Eu sou o segundo violonista lá da orquestra, cheio de satisfação e de alegria de poder compor a orquestra do reino dos céus. Ele Lúcifer, parece que você é bom mesmo no que você faz, viu? Eu fico lá te ouvindo. Você é bom. Só que eu acho que você está desperdiçado. Você podia ser o primeiro, porque olha, você tem uma habilidade absurda. Aqui, inclusive, eu estou construindo aí um reino para mim. E eu inclusive lá eu vou ter uma orquestra. Que tal você ser o primeiro violonista da orquestra? E a Bíblia diz que ele seduziu 1/3 dos anjos do céu. 1/3 dos anjos. E a palavra fala que na multiplicação do seu comércio encheu o seu interior de violência. Amados, nós, como servos de Deus, como obreiros na casa de Deus, como líderes, precisamos nos cuidar muito, porque tudo que temos, recebemos de Deus. Toda a autoridade que temos, toda a graça que temos, é vinda do Senhor. E há no meio, às vezes, do povo de Deus, pessoas que querem usar do dom e da graça que têm para tirar proveito, e essas pessoas estão cometendo violência, porque estão usando dos dons da graça de Deus para tirar proveito próprio. E a palavra fala que ele pecou contra o Senhor e o Senhor o lançou fora do reino. E a semente que estava no que plantou, que nasceu no coração de Lúcifer, foi aquela semente maligna, a semente da soberba. A soberba tem as suas irmãs siamesas. Tem várias irmãs siamesas. É a presunção, a altivez, a arrogância, a jactância, a ufania, a vaidade. Tudo isso são irmãs da soberba. E aqui no Isaías capítulo 14, diz assim: derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa, por baixo de ti uma cama de gusanos, de vermes, e os vermes são a tua coberta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu que dizias no teu coração: olha,
o que ele dizia no seu coração. Ele dizia: eu subirei à mais alta estrela, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha a presunção, a arrogância, a soberba, a altivez do coração desta criatura. Como ele poderia imaginar que ele poderia ser semelhante a Deus? De onde veio essa ideia na cabeça de Lúcifer, de achar que podia competir com Deus, ou ser igual a Deus? Sendo que não havia anjo ou algo criado que estivesse acima dele, ele realmente achou que poderia ser como Deus? Você acha que Lúcifer acreditou que ele poderia ser semelhante a Deus? Com o mesmo poder de Deus? Olha, irmãos, eu não acredito que ele era tão ingênuo assim. Eu não acredito. É muita ingenuidade você querer competir com o Criador. Então, qual foi o fator externo? Qual foi a faísca para estimular o pecado de Lúcifer, a soberba do coração dele? Eu vou arriscar em dizer que a faísca que produziu essa soberba no coração dele, eu diria que foi a criação do homem. Quando Deus criou, ou então ele anunciou no reino eterno, que ele tinha um plano de formar uma criatura com a imagem dele. Quando Deus anunciou o fato de que uma criatura seria maior que todas no reino, isto caiu como uma bomba para os ouvidos daquele anjo tão belo e tão poderoso como Lúcifer. E isso que nós chamamos de imagem e semelhança de Deus. E o que não se discute é que só o ser humano possui. Nenhuma outra criatura tem isto. Quando pensamos em tudo isso, então especula-se que eu posso estar correto e posso estar errado. Não vou afirmar que o pecado de Lúcifer, então, foi querer ser igual ao homem. Por quê? Porque Deus anunciou que o homem seria a sua imagem e a sua semelhança. Ele queria ser igual a Deus. Ele dizia: eu o que queria. Amados, perceba a discrepância e o antagonismo entre a arrogância de Lúcifer e a humildade de Jesus. Jesus faz o caminho inverso que Lúcifer fez. Lúcifer disse: eu subirei, me exaltarei, eu me assentarei e serei. Olha os verbos que estão sendo usados aqui. Eu subirei, me assentarei, eu me exaltarei e serei semelhante ao Altíssimo. E Jesus? Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, ele não considerou ser igual a Deus. Coisa que poderia se aferrar nisto, porque ele era.
Mas antes, a si mesmo se humilhou. Jesus disse assim para aquele jovem rico: se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Eu costumo dizer sempre isso, esses são os verbos do reino. Vai, vende, dá, vem e segue-me. E aquele jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se, porque era dono de grandes propriedades. Perdeu ele a chance de transportar todos os seus bens para o reino de Deus. E logo depois veio o general Tito, invadiu a cidade e tomou tudo dele. Portanto, a soberba e a arrogância, o Senhor diz lá em Provérbios 8, a soberba e a arrogância eu aborreço. A soberba precede a ruína. Provérbios 16, 18. O dia do Senhor será contra o soberbo. Isaías 2, 11 e 12. A soberba do teu coração te enganou, disse o Senhor falando contra os filhos de Edom. Os soberbos serão como palha. O que a si mesmo se exaltar será humilhado. Em Filipenses 2, 5 a 8 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não usurpou. Estava ali ele esvaziado. Estava ali ele humilhado. E ele então fez carne humana. Em Lucas 1:32 diz: mas o anjo disse para Maria: não temas, porque achaste graças diante de Deus, e eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará para todo sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, e com a sua sombra, com isso também o ente santo que há de nascer em ti será chamado o Filho do Altíssimo. E naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear. Este era o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ao entrar no mundo, aquele que era o Filho do Altíssimo, ele entrou pelo elevador de serviço e saindo pelas portas do fundo. Repudiado e desprezado na entrada e rejeitado e morto na saída. Quando foi pregado na cruz,
Lá estava o sol, escondendo o seu rosto, envergonhado, para não ver aquele espetáculo terrível que estava acontecendo naquele monte de Calvário. E na hora da sua morte, a terra treme em rebelião contra as criaturas, pelo modo como tratavam o Criador. Quando nasceu, nasceu numa manjedoura. Quando viveu, não tinha onde reclinar a sua cabeça. Quando morreu, foi necessário ser depositado em um túmulo emprestado. Lucas 2:11 diz assim: e isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. José e Maria andaram de casa em casa, sem encontrar hospedagem. Em vão achou um lugar para o nascimento daquele que pertencia ao céu e à terra. Não existia na criação um lugar para o Criador. Havia lugar, pois na hospedaria para os soldados de Roma, havia lugar para as filhas dos ricos mercadores do Oriente, havia lugar para os que vestiam roupas finas e para os amigos dos reis. Amados, quando o inventário da história estiver finalmente escrito e concluído, a linha mais triste será esta: não havia lugar para ele na hospedaria. Portanto, num lugar solitário, numa caverna fria, numa gruta cavada na encosta do monte, onde os pastores abrigavam às vezes os rebanhos, nas tempestades, debaixo do chão do mundo, nasceu aquele que era dono do mundo. O orgulho é colocado em contraste com a humildade. E eu quero dizer para vocês, quando a palavra diz: e isto vos servirá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. A palavra no original é paninhos. Encontrareis uma criança envolta em paninhos. O que representa isso? A dona de casa sabe o que é isso. Quando você pega uma camisa velha e corta e guarda para você usar aqueles pedacinhos de pano para você limpar a sua cozinha. Não haveria sinal algum se Jesus tivesse vindo em glória. E não será dado aos homens maior sinal da divindade do que a ausência do poder. Sim, o grande espetáculo, esse era o maior sinal, que era o grande espetáculo da criança envolto em paninhos. Quando você olha para Isaías capítulo 6, Isaías diz: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam e clamavam uns com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
Agora, aquele que estava lá, cheio de glória e majestade, ele se tornou carne humana e nasceu no submundo do mundo. Nem o próprio Deus pode comunicar ao soberbo. Só os humildes encontrarão a Deus. Mateus 5,3 diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus era manso e humilde. E ele disse: eu sou manso e humilde de coração. Jesus disse assim, Mateus 11:28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero dizer que a soberba cansa. A soberba traz fadiga, depressão. A soberba é um jugo pesado. Um homem humilde, ele é autêntico. Ele não precisa se esforçar para mostrar o que não é. Jesus está propondo aqui nesta manhã você abandonar esse fardo pesado e tomar o jugo dele, que é leve e suave. O que Jesus era modelo para nós? Lá em João 13 diz: ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Jesus era modelo para todos nós. Primeiro, ele era modelo de 3 formas. Primeiro, ele era modelo na forma de fazer a obra. Você não pode reinventar. E como que ele fez a obra? Ele chamou os seus discípulos a estarem com ele. E depois os enviava de 2 a 2. E ali Jesus ensinava para eles como atender uma viúva, um órfão, um necessitado, como repreendia um fariseu, um saduceu, como ele lidava com os demônios. Jesus, ele ensinava e os discípulos aprendiam vendo, ouvindo e perguntando. Mas Jesus também, ele era modelo na forma como ele dependia do Pai dele. Ele era um homem extremamente dependente do seu Pai. Ele nunca fazia nada sem ser da vontade do seu Pai. E Jesus também, ele era exemplo para nós, na sua atitude de coração. Jesus disse assim: Pai, graças eu te dou, porque Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e os revelastes aos humildes, aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, a quem o Filho quiser revelar. E o Verbo se fez carne. E a palavra diz, João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Paulo diz assim, 1 Timóteo 3,16, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne,
justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Amados, a Bíblia é um livro de mistérios. Mistério da sétima trombeta, mistério do Evangelho, mistério da Babilônia, mistério de Cristo, mistério de Deus. Mas este é o maior de todos os mistérios. Paulo chama do mistério da piedade, que é Deus manifestado na carne. Este é o maior de todos os mistérios. Como isso é possível, amados? Como é possível Deus se fazer carne humana? Como o Criador podia fazer do ventre de uma criatura morada? Como ser alimentado do leite materno de uma das suas criaturas? Como é possível isso? É que Deus tinha um poder maior ainda para subjugar a si mesmo, para se esvaziar, para se tornar um feto com algumas células se multiplicando no ventre de uma criatura. Como isso é possível? E a palavra fala que ele foi justificado em espírito. Na ressurreição, foi demonstrado que ele era aquilo que afirmava ser. Tem também o sentido de ser absolvido. Jesus foi justificado, ele foi absolvido, ele foi considerado justo. Jesus foi justificado em espírito e nós também seremos um dia justificados no espírito. Aqueles que Deus chamou, também justificou. E ninguém pode condenar a quem Deus justificou. Não há tribunais de apelação no reino divino. Deus deu o veredito final e concedeu salvação, e concedeu pelos méritos de Cristo, e não pode ser revogado. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Porque é Deus quem justifica. Não há. É a última instância do tribunal, do julgamento. Em Oséias capítulo 2, 19, diz assim, olha o que o Senhor fala: desposar-te-ei comigo para sempre. Você percebe isto? Eu vou ler de novo. Eu desposar-te-ei-me contigo para sempre, comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás que eu sou o Senhor. Amados, o Senhor faz um compromisso de casamento conosco. Você foi desposado para sempre. Após a ressurreição de Jesus, a justificação de Jesus, ela chancelou, ela marcou a ruptura definitiva entre o estado de humilhação e esvaziamento e a sua exaltação. Ele
fez uma delimitação clara entre o seu estado de humilhação e o seu estado de exaltação. Em Filipenses diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Não há nome maior do que o dele. É um nome que está sobre todos e sobre tudo. E eu quero dizer para você que ele não recebeu esse título de Senhor porque tinha um pai rico que lhe comprou esse título. Ou recebeu por herança, ou alguém lhe deu por doação, ou usurpou pela corrupção, porque muitos usurpam pela corrupção o título de Senhor. Antes, ele conquistou na humilhação e no seu esvaziamento. Cristo conquistou na sua humilhação e no seu esvaziamento. Só que a humildade continuará a caracterizar as atividades do Filho de Deus, demonstrando como Jesus agirá contra os seus inimigos a partir de uma posição celestial exaltada. Um homem poderoso, um homem que está sentado como autoridade, é quase impossível ser humilde. Mas Jesus, na sua posição de exaltado, ele continuará sendo humilde. O salmista cantou: no teu resplendor prossegue ao bom êxito, na sua glória, no seu domínio, na sua soberania, prossegue ao bom êxito, cavalga na causa da verdade e da humildade e da justiça. Além da verdade e da justiça, Cristo cavalgará pela causa da humildade. Cristo é humilde de coração. E acontecerá que no fim do seu reinado milenar, quando o reino messiânico tiver reduzido a nada, todo o governo do mundo, toda autoridade e poder, ele mostrará humildade, pois entregará o reino ao seu Pai. Ele vai entregar o reino ao seu Pai. Em Daniel 9, 7 e 26 diz: mas depois ele se assentará ao tribunal para tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Então, 1 Coríntios 15, 24 diz: então virá o fim. Quando é que virá o fim? Não é o fim do mundo, o mundo não acaba. O conceito de mundo acabar é um conceito da Idade Média. A palavra então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, por quem convém que ele reine, até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. É difícil a natureza humana compreender a humilhação a que se sujeitou o verbo e se fazer carne humana. Cristo torna-se literalmente o segundo Adão, o homem pelo qual Deus começa tudo de novo. O escritor dos Hebreus chama de igreja dos primogênitos. Não seremos mais uma criatura,
mas sim uma criação exclusiva e única, sem igual em todo o universo. Você será uma criação única e exclusiva. Em Hebreus 12, 23 diz: mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontável hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, arrolados no céu, e o Deus, o juiz de todos os espíritos, dos justos aperfeiçoados. Por isso, Jesus disse para Nicodemos que era necessário nascer outra vez. Era nascer de novo. Porque agora tem que nascer de Deus. A igreja não é mais formada dos descendentes naturais dos filhos de Adão. Pois, na verdade, só é usado o material genético do velho homem. Mas agora é formado e gerado no modelo do segundo Adão. Deus só vai se aproveitar daquele material genético, só. Em Filipenses 2, 5 a 8 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Não há méritos humanos, não há espaço para o orgulho. O homem deve apenas negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. Não há compensações terrenas em troca disso. Não há arranjos. Não há arranjos. O céu deve estar no homem antes que este possa estar lá. O céu deve estar aí antes que ele possa estar lá. Sem humildade, é impossível ser santo. Sem humildade, é impossível imitar a Cristo. Sem humildade, é impossível ter um coração como o de Jesus. Tudo que fazemos, tudo que somos, pode cessar de uma hora para outra. Podemos em um instante cair numa cama ou morrer. Tudo passa. Só Deus não muda. A soberba é uma espécie de loucura e insanidade. Muitos vivem uma vida inteira sem ser aquilo que realmente são, pois não são autênticos. São artificiais por viverem sem ser aquilo que realmente são, por viverem na soberba e no orgulho. Humildade é reconhecer que somos vasos de barro que guardam um tesouro. Humildade é reconhecer que somos vasos de barro onde Deus guarda um tesouro. Humildade ser humilde é estar sempre alegre. Acorda pela manhã, porque descobriu que a vida é uma dádiva de Deus. Humildade é empobrecer a si mesmo, de suas ideias e de suas posses. Os santos, à medida que crescem, diminuem. Exemplo de Paulo. No início da sua carreira, Paulo se dizia o menor de todos os apóstolos. Lá pela metade da sua carreira, ele disse que ele era menor de todos os santos. E no final da sua carreira, ele se dizia o principal de todos os pecadores. Sem humildade, jamais atingiremos o máximo do amor de Deus. Humildade é deixar Deus
remexer o humus. Sabe o que é humildade? A origem da palavra humildade, de humus, piso, chão, pisado. Humildade é deixar Deus remexer o humus, a terra do nosso coração. Humildade é deixar Deus plantar a semente do humus no nosso coração, quando e como Ele quiser. O humilde só quer a glória de Deus. Ele não se importa com mais nada. Jesus é o nosso modelo. Naquilo que Ele era no seu interior, nas obras que Ele fazia e naquilo que Ele era o seu principal alimento, que era fazer a vontade de seu Pai e realizar a sua obra. Humildade é ser semelhante a Cristo. Maria disse assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso me fez grandes coisas, pois santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente e dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os vazios, os ricos. Amparou Israel teu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, e em favor de Abraão e da sua descendência para sempre. Quero que você feche seus olhos. Maria diz: minha alma engrandece ao Senhor. Mas não há nada que engrandece mais a Deus do que termos um coração humildade. Você precisa ser um homem humilde. Jesus disse: eu sou manso e humilde de coração. E um homem manso e humilde é aquele que entregou todos os seus direitos a Deus e não luta por eles, não reivindica. Santo Agostinho disse que a soberba é inchaço, é doença, é vazio. Mas eu quero te fazer uma proposta nesta manhã. Deixa Deus remexer o humus do teu coração. Deixa Ele remover e plantar a semente dEle no seu coração. E a semente que Deus quer plantar é a semente da humildade, é a semente de Cristo Jesus. Senhor, nos ajuda aqui, Senhor. Nós desejamos ser parecidos com Jesus. Este é o nosso alvo, Senhor. Mas quebra o orgulho e a soberba. Quebra a arrogância, a altivez do nosso coração. Destrói a presunção do nosso coração, Senhor. Senhor, dá-nos um coração como o teu, Senhor. Tu és o Todo-Poderoso e viveu como um homem simples, como um homem esvaziado daquilo que ele era, do todo o poder que o Senhor tinha.
Edifica nosso coração aqui nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, amados. Deus abençoe.